quero falar sobre esta classe chamada, que eu denominei, crentes indiferentes. E vamos começar lendo duas advertências do Senhor Jesus quanto a este tema. Em Lucas capítulo 12, versículo de número 22, a palavra diz assim: A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto. Então é uma advertência. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Em Filipenses 4, no versículo 6, também está escrito: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Diga graças a Deus. Bem, nós começamos o nosso ensino aqui desta noite trazendo duas advertências. Uma advertência dada pelo próprio Senhor Jesus, que diz: Não andeis ansiosos pela vossa vida. E a mesma advertência, Paulo já fez uma colocação diferente: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Parece que é como se Deus tivesse visto que algumas pessoas poderiam não entender o que é de fato ser ansioso pela vida, embora ele disse: pelo que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Quando a mesma palavra foi dada a Paulo, o Espírito Santo inspirou seu coração colocar a palavra todas as coisas, coisa alguma. Então há uma advertência de Deus para nós que somos cristãos, e se é uma advertência, Deus está nos mandando tomar muito cuidado com isto. E não sermos indiferentes às advertências que Ele constantemente traz à sua igreja no mundo todo. Porque Deus não adverte ímpios que não vão se converter a Ele. Deus não adverte pessoas dentro das igrejas que não vão corresponder a Ele. A advertência de Deus é para que aqueles que pertencem a Ele não venham a trilhar o mesmo caminho de um incrédulo, sofrendo em vida as consequências daquela desobediência. Então ele disse: olha, não ande ansioso pela vossa vida. Sabendo que alguém iria perguntar: mas pelo que, Senhor? Ansiedade por que na minha vida? E ele vai pelo fundamento básico da subsistência humana: o alimento e a roupa. Não ande ansioso pelo que você tem que comer, e não ande ansioso pelo que você tem que vestir. Paulo, colocando a mesma palavra, a palavra traz um conselho. Ao invés de você andar ansioso por qualquer coisa, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, agradecendo a Deus com ações de graças. Se isto é uma advertência, eu vos advirto, diz o Senhor, então por que encontramos na igreja pessoas que são ignorantes e indiferentes a esta e outras tantas advertências que a palavra de Deus nos traz? É algo que nós temos que ponderar, cada um de si próprio, se nós estamos inseridos neste grave contexto de sermos inseridos como cristãos que são indiferentes a Deus, indiferentes à sua palavra, indiferentes aos seus conselhos, indiferentes ao ensino, indiferentes às advertências, indiferente a tudo. Então nós encontramos, dentro dessa classe aqui denominada cristãos
ignorantes e indiferentes, nós encontramos aqueles que são ouvintes, superficial. O que é um ouvinte superficial? É aquele que recebe a palavra com alegria, mas no seu coração sabe que jamais irá cumpri-la. Ele concorda com o ensino, ele concorda com a palavra, mas não concorda com a palavra para ser aplicada nele. Chamo de cristão superficial. Encontramos aquele que leva o próprio nome da mensagem, o indiferente. Não importa se Deus adverte, se Deus ameaça, se Deus emprega uma palavra dura. Para estas pessoas, as advertências de Deus, como todo o contexto da palavra, para ela é indiferente. O que Deus fala, o que o pastor prega, o que ensina, que igreja ela congrega, que doutrina ela crê, para ela não faz diferença. É uma pessoa indiferente a absolutamente tudo que diz respeito a Deus. A palavra nunca é para ela. Ou mesmo que ela se veja inserida naquela palavra e sabe que é para ela, é igual aquele ditado: finge que não vê, finge que não é com ela. Cristão indiferente. Encontramos pessoas endurecidas. E uma pessoa endurecida, o seu próprio semblante a define. Porque uma simples palavra, ou uma palavra, por mais simples que seja, pregada, mas se a ofende ou há uma discordância, o coração é refletido no seu próprio rosto. É endurecido. Não é incapaz de reconhecer os seus próprios pecados, é incapaz de ouvir a voz daquele que ela chama de seu Deus. Encontramos aquele cristão, aquela pessoa que é iludida. Está na igreja, ouve a palavra, concorda com a palavra, eu ia dizer crê, concorda com a palavra, mas não consegue vivê-la em todo o âmbito do ensino. E por que iludida? Porque acha que no decorrer dos anos, permanecendo na igreja, ouvindo, adorando, até servindo, acredita que está caminhando para o céu, quando os seus passos não anda um para frente e 10 para trás. Está andando de ré. Ou está andando numa esteira. Permanece no mesmo lugar. São pessoas iludidas. Acham que são de Deus, acham que têm o Espírito Santo, acham que estão convertidas. Estão esperando a morte chegar acreditando que vão entrar no descanso de Deus. Por quê? Porque creem numa doutrina de fé reformada? Porque creem na palavra de Deus? Crer sem viver não muda a alma de uma pessoa. Porque o contexto de crer é viver. Eu creio na palavra de Deus. Não, você acredita nela. Ou vamos usar o termo crer? Porque o Senhor diz, os demônios também creem e temem. Os demônios temem. As pessoas não. Elas não temem ouvir, como por exemplo, uma advertência de Deus, para tomar cuidado. E ela é simplesmente diferente daquela advertência. Não há temor. Mesmo sabendo que haverá uma severa punição, seja em vida ou seja após a morte. Encontramos os egoístas. Tudo é dele. A palavra é dele. Não compartilha com ninguém. Se tem alguma coisa material, é dele, é meu. Não dou, não empresto. Porque só eu sei usar, só eu sei ter zelo. Ora, eu sou um homem como vocês e como tantos pastores. Deus entregou a nós a direção da sua igreja e o pastoreio dela. Deus não sabe que eu, como homem, tenho uma grande possibilidade de estragar um pouco a sua obra?
Por minhas falhas ou alguma incapacidade? Tem. Mas o que ele fez é meu. Eu sei como apacentar a minha igreja, mas eu vou entregar para você, porque eu não sou egoísta. É como Deus faz assim: o que eu tenho não é só meu, o que eu tenho também é seu. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo orou? Pai, aonde eu estiver, eu quero que eles estejam também. Não há egoísmo. Só que há pessoas que são tão egoístas para as coisas que têm, não emprestam, não dão, não alugam. É meu, só eu sei usar. O que é mais importante? O bem material que você tem ou a obra de Deus? Ah, mas se eu entregar para alguém vai estragar. Exato, mas pelo menos você não foi egoísta. Você deu à pessoa a chance de mostrar que ela tem competência ou não para usar aquele equipamento, ou a sua bicicleta, ou dirigir o seu carro, ou seja lá o que for. Bens materiais. Se nós compararmos o que temos e não queremos abrir mão, porque a palavra do Senhor diz que a igreja no passado, cada um não tinha propriamente seu o que possuía, mas cada qual o que é do próximo. Então Jesus entrega a sua igreja nas mãos de homens, e você não pode entregar um bem material seu na mão de um também, com medo de estragar? Nós encontramos pessoas assim na igreja. O que é dela, não compartilha. E encontramos dentro dessas pessoas aquelas que têm uma curta experiência com Deus. E todas essas pessoas estão dentro das igrejas. Elas compõem a igreja. Então, quando nós falamos aqui de cristãos indiferentes, eu quero tratar essa categoria: os ignorantes e os indiferentes. Por quê? Porque são a maior classe de pessoas ou de descrentes que são centrados em um único ponto de suas vidas. Não são centrados no céu. São pessoas centradas na terra. Por isso a advertência do Senhor Jesus Cristo foi para as coisas terrenas. Eu vos advirto, não ande ansioso pela vossa vida, com o que você vai comer ou vestir. Então Paulo vem e escreve para a igreja dos Filipenses e diz: olha, não ande ansioso com coisa alguma. Não só a comida e não só as suas vestes. Não ande ansioso com absolutamente nada. Entregue para Deus as suas necessidades através de suas petições, de suas orações e súplicas. Toma cuidado para você não ser indiferente, para você não ser um descrente dentro da igreja. E essas pessoas, elas podem ser extremamente materialistas. Materialista com suas casas, com suas famílias, com os seus bens móveis e imóveis, com os seus empregos, com o seu dinheiro, com os seus assuntos terrenos. E a consciência dessas pessoas sobre os assuntos espirituais é praticamente zero. É praticamente zero. Porque quando o Senhor está dizendo, como advertência, para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma desta terra, então ele está dizendo que nossa alma, nossa mente tem que ser centrada nas coisas do céu. Porque o mesmo Senhor disse, busque as coisas lá do alto, aonde Cristo vive. Espera, como é que é, Senhor? Aonde Cristo vive? Então Deus está dizendo que Cristo não vive na terra. Cristo não tem nenhum projeto para a nossa vida na terra. O projeto de Deus é para a nossa vida no céu. Por isso ele diz que nós temos que buscar as coisas de lá, para vivermos elas aqui.
Mas como eu vou buscar coisas espirituais? Ou alguém vai buscar? Se o seu conhecimento, ou a sua centralidade sobre as coisas espirituais é zero. E o seu conhecimento sobre os assuntos referentes à vida espiritual são assuntos superficiais. Mas essas pessoas são muito inteligentes e conhecedoras dos assuntos terrenos. Conhecem, basta ver uma pessoa na internet famosa e conhece até os hábitos daquela pessoa, incrédula, que é famosa, né? Segue, né? Lá nos Instagrams da vida, nos Facebook. O Facebook aos poucos vai sendo extinto, sei lá. Hoje é Instagram. Então conhece o passo a passo daquela pessoa, conhece o seu gosto, sabe os lugares que aquela pessoa vai, conhece a roupa que usa, a maquiagem, o tênis que aquele cara está usando, onde é que ele está hoje no mundo ou no Brasil. Segue. Mas não conhece absolutamente nada ou quase nada sobre Deus. São conhecedoras sobre os assuntos terrenos. Conversam qualquer assunto. Conversam sobre política. Conversam sobre novelas, sobre filmes, sobre séries. Conversam sobre trabalho, sobre profissões. Mas não conseguem conversar de uma forma verdadeira sobre as coisas que importam para Deus. E por que são assim? Porque são tão indiferentes à palavra que se tornaram ignorantes. E muitos deles têm algum conhecimento de coisas espirituais. Se possuem, é muito vago. É muito pouco. Por isso não conseguem ter as suas vidas sustentadas em apenas viver o que diz o Senhor. Não ande ansioso por sua vida. Está tão preocupado em ter, em obter, em ser para este mundo, que não estão centrados em ver que não têm e não são nada para o reino de Deus. Não tem um tesouro no céu. Não tem um vestígio em suas vidas que possam dizer: Cristo está nesta pessoa. É justamente porque se tornaram materialistas. Eu quero falar sobre os ignorantes e indiferentes que nós encontramos na parábola das bodas de Mateus 22. Se quiser abrir, pode abrir. Eu vou ler apenas versículos. Em Mateus capítulo 22, nós vamos encontrar um grupo de pessoas ignorantes e indiferentes. E o texto diz assim, no versículo 5. Deixe-me ler junto com você também. Mateus, quanto que eu disse? Mateus 22, muito obrigado. Mateus 22, eu ia ler só o texto, mas vou ler o versículo completo. Versículo 5, versículo 1 em diante, versículo 1 em diante, diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei meu banquete. Os meus bois, os cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Venha para as bodas. Eles, porém, não o quê? Se importaram. Foram indiferentes. Não se importaram e foram. Um para o seu campo e outro para o seu negócio. Olha que interessante isso aqui. Eles fizeram pouco caso e cada um seguiu o seu caminho quando foram chamados por Deus para vir para a sua boda. Nesta parábola, nós encontramos as primeiras pessoas aqui indiferentes ao chamado de Deus. Por quê? Porque elas estão tão preocupadas com as suas vidas que elas não têm tempo para atender um chamado e corresponder à vontade do Senhor. Então o texto diz: um
foi para o seu caminho, outro foi para o seu trabalho, o outro foi para o seu campo. Ou seja, vai ver os seus negócios. Negócio aqui não é negócio de trabalho, são negócios da vida. E olha como essas pessoas estão hoje permeando as igrejas. Estão sendo chamadas pelo Senhor, estão sendo chamadas pela pregação do Evangelho, estão sendo advertidas para não se preocuparem com nada desta vida. Mas elas só estão focadas num único objetivo: ter, obter e cuidar daquilo que para elas hoje se tornou mais importante. Por isso elas não buscam o reino de Deus, não buscam o reino dos céus. O versículo 11 diz assim, de Mateus 22. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem ter veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora, e ali haverá choro e ranger de dentes. Essa expressão só é aplicada para aqueles que são lançados no lago de fogo e de enxofre, onde vai haver choro e ranger de dentes. Então, nessa parábola, quando o rei entrou para ver os convidados, ele viu ali um homem que não estava vestido adequadamente. Qual a diferença dele com os outros? Ele aceitou o convite. Quando os servos falaram: ei, venha para as bodas, ela já está pronta, ele ouviu o convite e rapidamente entrou na festa. Estes são aqueles que ouvem o convite rapidamente, o convite do Evangelho, e rapidamente entram para dentro da igreja. Porém, eles passam a viver na igreja como este homem. São hipócritas. Eles pensam ser algo que as suas vidas não demonstram. Eles falam que amam a Deus e que Deus é o primeiro nas suas vidas, mas os seus negócios e as coisas da vida estão sempre em primeiro lugar. Eles nunca têm tempo para servir e para atender a Deus, mas estão na igreja, corriqueiramente nos cultos, ouvindo as pregações, ouvindo as ministrações, os louvores. Mas essas pessoas estão ali sem veste alguma. E Deus pergunta, representado aqui sobre o rei: como que você entrou aqui? Quem foi que disse que você foi chamado para estar aqui? Olhe as suas vestes. Aqui traduzido: olhe a sua vida. Você não se lavou, você não se purificou, você não se arrependeu, você não mudou aquilo que várias vezes eu te adverti. As suas coisas materiais, os seus projetos pessoais, ainda falam mais alto. A única coisa que este personagem fez diferente dos outros é que ele demonstrou para Deus ser uma pessoa hipócrita. Quando ele foi, todo mundo achou: olha, ele abandonou as suas coisas, ele deixou seus afazeres, deixou os seus negócios para poder atender à vontade do rei. Olhando assim, nós diríamos: ó, esse aí é fiel. Ó, não é como aqueles outros que deixaram, que foram indiferentes ao chamado do Senhor, não valorizaram o casamento ou as bodas. Mas este aqui não. Este pelo menos veio para a festa. Só que veio para a festa sem ter sido convidado. Por isso, ele não se preparou, ou foi convidado, mas desdenhou do ambiente aonde ele foi convidado a entrar. Não se vestiu adequadamente. Uma vez eu fui numa igreja, eu, o pastor Marcos, Naí e a irmã Janaína, nós entramos na igreja, e eu estou vendo lá
Os obreiros tudo de bermuda, o povo chegando de chinelo, parecia que estava levantando da cama. Eu achei que era só um. Nós estávamos sentados. Quando eu fui ver, 50% ou 60% das pessoas, cada um vestido de qualquer jeito, indo para o culto. Aí eu olhei para os diáconos que estavam ali, todo mundo de coletinho, colete tudo bem, mas de bermudinha, andando pela igreja. Eu disse, mas que negócio é esse? Onde foi que eu entrei? Querem modernizar demais a igreja e não ensinam as pessoas a ter reverência pelo recinto. Aí alguém vai dizer assim, mas não é com roupa que Deus se preocupa. Você está enganado. Deus se preocupa sim com roupa. Não se engane com isso. Porque quando Satanás foi acusar Josué, ele acusou as roupas de Josué. E Deus disse, deixa ele aqui. Porque ele é um tição tirado do fogo. Depois que Deus repreendeu Satanás, Deus disse aos seus anjos, agora peguem ele e vistam nele roupas. Então Deus trocou as suas vestes. Claro que ali é uma palavra para poder ilustrar a nossa alma. Ele está aqui imundo, não tem condição nenhuma, mas espera aí, eu o chamei assim, agora eu vou transformá-lo. Então não vem com essa história que Deus não se importa com roupa, Deus não se importa com roupa no sentido em relação a uma vida santa, mas no recinto onde Deus será cultuado. Eu fiquei achando, será que são pessoas inteiras que estão vindo? Eu pensei mil coisas em 10 segundos. Deve ser gente incrédula. Eu disse, mas tem muita gente incrédula convertendo aqui, coisa boa. Até que eu fui olhar o pessoal que trabalha na igreja. Eu disse, não, isso aqui... Se Deus aprova isso, é muito avançado para mim, humildemente. Porque eu ainda tenho, por ensino bíblico, reverência ao recinto do culto. Uma coisa, Deus não está olhando a roupa luxuosa. Deus está olhando o melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho pode ser um chinelo havaiana e uma bermuda. Deus não está nem aí para isso. Mas cá entre nós, não é isso que se vê. Se vê um desdenho, uma indiferença. Se a pessoa vai para um casamento, ela aluga até terno, porque hoje é moda. Se é padrinho, então o noivo e a noiva quer dizer o terno que é, a cor que é. Ou se alguém me convidar para ser padrinho, eu vou com o terno que eu tenho e que eu quiser. Não vem mandar, o terno tem que ser branco. Mande para mim que eu visto. Agora achar que eu vou comprar e alugar, um bando de gente boba que tem hoje, só. Uma moda ridícula. Aí a pessoa se endivida porque foi convidada para ser padrinho. Oh Deus, que alguém me convide e me manda um negócio desse, que eu vou chegar com o melhor terno que eu tenho. E vai ser diferente de todos os outros padrinhos. Aí eu pergunto, você quer a minha presença aqui ou você quer a minha roupa? Minha boca já coça, né? Me cutuca. Mas hoje é um besterol esse negócio. Aí a pessoa se sente honrada de ser convidada para ser um padrinho de casamento, uma madrinha, mas depois fica assim, nós vamos ter que alugar roupa. E às vezes a pessoa está até endividada, ou não endividada, mas com as finanças ali regradas, como é que vai? Aí a pessoa é exposta à vergonha, eu não posso ser porque eu não tenho como comprar roupa. E do jeito que a coisa está hoje, troca-se o padrinho, mas não troca-se o modo como querem que eles vão. Ai, não aguento não. Não é disso que eu estou falando? Então eu vou voltar aqui. Então, o Senhor, o rei, viu esse homem lá e disse, quem disse que você pode estar aqui? E isto é um grupo de pessoas que há na igreja. Estão ali, não estou falando aqui de roupa, estou falando aqui de vida. São hipócritas. Aparentam crer, mas não vivem de acordo com o ensino. Também encontramos os ignorantes e indiferentes. Conseguiram enxergar esses indiferentes aqui? Foram convidados, mas cada um quis cuidar da sua vida, dos seus negócios. E aquele que entrou para as bodas não quis estar vestido adequadamente. Não quer estar na igreja adequadamente, com sincero arrependimento e compromisso com o reino. Por quê?
porque eles ainda não têm a mente centrada no reino de Deus, apenas na terra. Encontramos também essas pessoas na parábola das 10 virgens, em Mateus também, porém no capítulo 25. A parábola das 10 virgens. E essa aqui eu nem vou ler, eu vou apenas citar, ou apenas vou comentar sobre elas, porque nós encontramos lá 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias, tolas, que não levaram o óleo para suas lâmpadas. Isto reflete muita gente dentro da igreja. Não estão, vou assim dizer, cuidando em ter sempre a presença do Senhor em suas vidas, não entristecendo o Espírito Santo, não apagando de suas vidas, mas algo comum a essas 5 virgens tolas, nécias. Todos estão desesperadamente ansiosos para entrar no céu. Todos querem entrar no céu e estão ansiosos por esse dia, mas não estão preparados para ele. E o que é ensinado ali é justamente isto. Porque se preparar para alguma coisa importante requer esforço, requer, como a própria palavra diz, preparo. Então há pessoas que querem ir para o céu, mas não querem se preparar para ele. Não é pelas obras que somos salvos. É por graça mediante a fé. Mas uma vida transformada é exigida por Deus, porque a palavra faz isso. Estão compreendendo? Então, você tem pessoas interessadas em ir para o céu, mas como as 5 virgens tolas, nécias, sem direito algum de estar ali, sem interesse real e profundo de entrar nas bodas, de entrar no céu. Por quê? Porque deve ser ordenado, ou é ordenado por Deus, fazer alguma coisa. E o que elas tinham que fazer? Cuidar de suas vidas espirituais. O que é que você deve fazer? Cuidar menos dos seus negócios, dos seus sonhos, dos seus trabalhos e olhar mais para a sua vida cristã. Porque a sua vida pode estar em decadência e você não está vendo porque está muito ansioso com as coisas que você tem que conquistar e realizar, e está esquecendo do que é mais importante. Entrar pela porta estreita e permanecer no caminho estreito. Essas 5 virgens estão desesperadas para entrar, mas foram excluídas, porque não centraram nos seus corações que se preparar para o noivo era o mais importante. O que é mais importante para você? Penso que deveria ser se preparar para Jesus. E não se preparar para as suas realizações desta vida. Eu vejo constantemente, e acredito que você também, mas parece ser coisa muito natural. Aqui mesmo na igreja eu tenho jovens. Eu já vi, um quer ser médico, o outro quer ir para o exército, e eu fico assim, que legal. A pessoa para pensar, se for para o exército, abre mão da igreja? Se tem ministério, está abrindo mão do ministério? Porque a primeira coisa que vai acontecer se entrar para o exército é 6 meses de reclusão. É 6 meses sem cultuar a Deus. É 6 meses, é abrir mão. Outro sonho, eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser um engenheiro. Mas não oram a Deus, ou Senhor, eu quero ser, o Senhor sabe. Só se for da tua vontade. E se for, me coloque num lugar onde eu não tenha que abrir mão do seu ministério ou da vida na igreja, porque eu não vou abrir. Será que oram desta forma? Porque eu só vejo falando. Não, porque lá eu vou e que lá eu vou arrumar eu vou procurar uma igreja. Olha que maravilha! Então o ministério e a vida cristã no ministério não significa nada? Ah, porque eu falo isto? Porque na minha casa eu fui exemplo disto.
E um bom exemplo, digo de passagem. E a igreja sabe disso. Que quando o meu filho, vou dar esse adendo, nos dois exemplos, quando meu filho quis ir para a aeronáutica, eu disse, você não vai para a aeronáutica não. Ele quis ir, eu disse, você não vai. E a minha palavra como pai, graças a Deus, pesou. Você não vai. Por que você não vai, meu filho? Pelo que eu falei aqui. Porque se você for, você vai abrir mão do seu ministério. Porque você não vai poder servir os dois. A contragosto, no início, foi lá e colocou a dispensa. Depois entrou a tal da faculdade. Pronto. E fomos orar a Deus, Senhor. Tá, eu, minha esposa e meu filho. Senhor, faltar o culto por causa de escola, ele não vai. Ele não vai para a faculdade. Não por minha bênção. Então pedimos ao Senhor, abre uma porta. Já contei isso aqui. Aí Deus abriu uma porta de um curso técnico, ele ia perder quase um ano de estudo. Foi para um curso técnico, esqueci o nome da escola. Fizemos a matrícula, pagamos R$500 na matrícula lá para o curso técnico de edificações. Aí resumindo, bem resumidinho aqui, aí de repente, esperando o curso começar, aí o curso foi cancelado porque não teve aluno suficiente. Devolveram nós o dinheiro, eu disse, pô, Samuel, você vai ter que ficar um ano sem estudar. Porque aonde tinha para poder fazer curso ou estudar para tentar passar, era um lugar longe que ia tirá-lo da igreja, assim, você não vai. Passou uma semana, uns 15 dias, liga a faculdade, oferecendo uma bolsa de estudo, não sei o quê. Resumindo, ele pagou pela faculdade de engenharia mais barato do que ele ia pagar no curso técnico. Tudo bem, que depois veio uma mudança na escola, ele teve que se ausentar à noite, mas Deus foi tão bom, eu vou pegar o mal e transformar em bem. Que entrou a tal da pandemia e um ano e meio do curso foi online. No final, é que ele passou a se ausentar do culto da noite, mas todo domingo estava aqui, cultuando, servindo a Deus. Então, nos dois exemplos, aí eu posso falar com muita propriedade, porque eu não sou hipócrita para falar algo que eu com um dedo nunca empurrei. E Deus honrou. Hoje meu filho continua no ministério, é um engenheiro formado, louvado seja o Senhor, mas por quê? Nós estávamos decididos que o céu valia o sacrifício, mesmo que ele não fosse absolutamente nada em termos de formação. E Deus nos abençoou, e Deus nos honrou. O que é isso que eu estou falando para você? Então, quando alguém não coloca o reino de Deus com prioridade, é indiferente a isso. E eu vejo os jovens falando tanta coisa que eu não vejo inserindo Deus em nada, mas sim disposto a abrir mão. Aí entra uma questão chamada fé. Cada um tem sua fé. A minha fé foi colocada da minha família e Deus a honrou. Você não pode ser indiferente a isto. Se o mundo for mais importante para você, é ele que vai prevalecer sobre o céu na sua vida. Encontramos esses ignorantes e indiferentes na parábola, e a última, é a parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15. E essa nós temos que ler só. Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 15. A palavra diz assim, a partir do versículo 11, e essa eu vou ter que ler na íntegra, do 11 ao 32, e o texto diz assim. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eu vou pular agora para o versículo, só porque é muito grande a leitura,
para o versículo 21. O filho voltou para o pai, e quando chegou lá e o pai o viu, o filho disse assim ao pai, versículo 21. E o filho disse, pai, pequei contra o céu. Opa, pera. Ele pecou contra quem? O céu. Ué, mas não foi contra o pai que ele pecou? Ele pecou contra Deus. Ele pecou contra o céu. Por quê? Porque ele não valorizou o céu, o reino. Ele valorizou as suas conquistas que ele tinha na terra, ou que ele poderia ter. Foi o céu que ele valorizou. O que é que nós vimos nos outros personagens aqui? Valorizando a terra, o mundo, as suas coisas, seus negócios. E o que é que o Senhor Jesus advertiu? Não ande ansioso por vossa vida na terra. O que é que Paulo disse? Não ande ansioso por coisa alguma. Você toma cuidado. Esse filho não tomou cuidado. Continuando a leitura. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a se alegrar. Ora, agora entra um outro personagem. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, o que era aquilo? O que era aquilo? E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque recuperou a saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, presta atenção, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Diga graças a Deus. Amém. Vamos falar um pouquinho dessa ligeira leitura que eu fiz aqui por causa da sua extensão. O que significa pródigo? Já parou para pesquisar e estudar isso? Pródigo significa, dentro deste contexto, aquele que dissipa os seus bens. Aquele que gasta mais do que é necessário. Um gastador. Tem algum pródigo aí? Não me responda. Tem algum pródigo aí? Não estou pedindo resposta. É um gastador. É quem dissipa tudo que tem. Por isso, este jovem foi chamado de filho pródigo, filho gastador. Um filho ignorante. Porque achava que sabia o que estava fazendo. Porque quando ele deveria, porque o seu pai, obviamente, o instruíra, o advertia a se preocupar com a sua vida com Deus, ele só se preocupava com a sua vida na terra. Só que na presença do pai, em companhia do pai, na casa do pai, ele sempre iria ouvir o pai o advertindo. Não busque as coisas deste mundo. Não busque as coisas desta vida. De repente, esse jovem diz, eu vou embora daqui. Porque o que eu quero, eu não encontro aqui. E ele queria o mundo. Ele queria construir a sua vida na terra, assim como os outros, queria cuidar dos seus negócios. O pai não lhe negou isto. Perdi, onde é que eu estava aqui? Ah, está aqui. Está aqui. O pai não lhe negou isto. Já que você quer ir, já que você sabe o que você está fazendo, evidentemente está inserido nas entrelinhas que o pai era um pai sábio e que por muito lhe aconselhou. Esse pai aqui representa Deus. Só que assim, como no tempo de hoje, há daqueles que não ouvem o conselho de Deus e querem fazer justamente o oposto. Eles vão fazer. Até verem que pecaram contra o céu, que pecaram contra Deus. E
Nem todas as pessoas que estão chamadas, nem todos são salvos, porque há uma vida na terra e há uma vida para o céu. O segundo filho, eu perdi uma anotação aqui dele. Ah, não, está aqui. Porque pulou a ordem. Espera aí que eu vou voltar aqui a uma parte importante. Deixa eu voltar a falar do filho pródigo. O filho ignorante, que se preocupava apenas com sua vida na terra. Se preocupava com seus negócios, com seus afazeres, com as suas compras, com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai pagar sua conta no final do mês. Olha se esse retrato não é um retrato que está dentro das igrejas hoje. Sua vontade é alheia à vontade do seu pai. É alheia à vontade de Deus. Se acha autossuficiente e sábio para suas decisões. Ele tomou a decisão. Tomou o que lhe era de direito, que é a metade da herança, e o pai deu, porque é filho. Porque achou que poderia se dar muito bem longe dos conselhos do pai, ignorante. Por um tempo pensou que a vida, da maneira que queria viver, era mais fácil do que a vida com o seu pai. Tem pessoas que, porque eu acredito que uma parte das pessoas não mudam para Deus, porque acham que suas vidas, sem viver aquilo que Deus exige delas, é mais fácil. De fato, para esse mundo, de uma certa perspectiva, é mais fácil. Porque o mundo só exige uma renúncia. O mundo só exige uma renúncia. Que você renuncie a Deus e o seu reino. Deus exige que você renuncie tudo lá fora. Então é mais fácil renunciar do que renunciar tudo. Do que renunciar qualquer coisa. E todas as coisas que você julgou serem importantes na sua vida. É assim que muitos cristãos se comparam ao filho pródigo. Eles gastam, eles dissipam, eles destroem toda a palavra que Deus lhes deu. Eles a matam no coração e nem precisa do diabo para poder fazer isso. Porque eles não estão construindo uma vida com Deus, eles não querem. Assim como todo filho fica doido para sair de casa porque não quer estar sob o governo e a direção e a ordem do seu pai. Acham que querem ser dono do próprio nariz. Como se isso fosse a coisa mais fácil da vida. E não é. E não é. Se fosse uma coisa natural, eu queria viver até na fase adulta debaixo da asa do meu pai. É porque para a vida humana isso não é natural. Nem foi colocado por Deus. Mas viver debaixo das asas do Senhor, sim, não é natural. É espiritual e exige fé. Exige querer renunciar ao que você quer para esta vida, em prol de algo que você precisa entender que é maior do que esse mundo. Que é maior do que tudo que você possa projetar nesta vida. Este filho não olhou isto. Por isso que quando ele voltou, ele teve a consciência que ele não pecou contra o seu pai, ele pecou contra o céu. Eu não valorizei meu pai. O que o Senhor me ensinou, que eu deveria valorizar o reino de Deus e a sua justiça, porque o mais, ele já tinha. O pai falou com o filho mais velho, o que eu tenho é teu. Também vale para o filho mais novo, enquanto ele estava com o seu pai. O que eu tenho é seu. Por que você quer abrir mão de estar comigo? Para poder buscar algo melhor lá fora? Você não vai buscar. Só que o pai não se meteu na decisão. Quer ir? Vá. Até ele reconhecer onde estava o seu pecado. Mas e o filho que ficou? Esse é o indiferente.
indiferente a tudo que aconteceu com seu irmão, ele acreditava na sua autojustiça. Se achava autossuficiente, tinha justificativa para tudo, achava merecedor de receber, mesmo estando na presença do seu pai obedecendo. O que foi que ele disse? Versículo 29. Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e o Senhor nunca me deu um bezerro. Esse tem o pecado de se auto-justificar, autojustiça. Acha que merece qualquer coisa de Deus, porque obedece a palavra, porque se arrependeu dos pecados, porque serve a Deus na igreja, porque quando tem um chamado de Deus para fazer qualquer coisa pelo seu reino, as outras coisas, ainda que sejam muito importantes para eles, elas não são mais importantes do que Deus e o seu reino. Eles abrem mão. Eles abrem mão. Este era esse jovem. O único problema dele é que ele achou que, por ser tão perfeito assim, aos seus olhos, perante o seu pai, ele achou que merecia mais do que o outro filho, que desprezou tudo. E para Deus, tanto um quanto o outro pecam. Porque abandona tudo e acha que pode viver sozinho e despreza o céu, e o que acha que tem direito só porque está ali, sem transgredir uma só palavra, uma só ordem de Deus. Ele foi indiferente quando o seu irmão estava voltando arrependido. Ele foi indiferente à dor do seu irmão. Quantos também não são assim? Não, eu mereço ser um pastor dessa igreja. Não, eu mereço fazer parte do louvor. Eu tenho talento, eu tenho dom. Não, eu mereço participar lá da escolinha, de ter algum departamento sob a minha direção. Merece o quê, só? Merecemos nada. Merecemos a condenação justa. Mas recebemos misericórdia de Deus. Não merecemos é nada. Mas Deus, por graça, nos chama. O problema é quando somos indiferentes e ignorantes ao que Deus faz e se propõe a fazer. Esta que é a grande questão aqui. Por isso que nem todos são salvos. Porque há uma vida para a terra e há uma vida para o céu. Pergunta: qual delas você tem vivido? Por qual dessas vidas? É só você ver qual tem a sua prioridade em tudo. Basta você ver em qual você não negocia nada. Por exemplo, vem na minha cabeça, vou dar esse exemplo aqui. Uma pessoa trabalha. A pessoa é tão fiel no trabalho, ela não falta ao trabalho por nada. Mas se morrer um parente ou alguém precisar do socorro, ela comunica à empresa: amanhã não vou poder vir, porque morreu um parente, não vou poder vir, porque amanhã eu tenho compromisso. Você me libera? Ela pede liberação, mas não faz o mesmo se a obra precisar dela. Se tem um negócio próprio, não, nesse dia é o dia que eu mais vendo. Mas se morrer alguém, ela põe uma placa lá: estamos de luto. Ué, não está precisando vender naquele dia, não? Ou vai trabalhar no velório do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu irmão, do seu colega, do seu pastor? Não vai trabalhar. Vai fechar as portas. Não vai ter nenhum dinheiro entrando naquele dia. Mas não deixa de fazer isto para atender uma necessidade do reino de Deus. Não, eu não posso porque eu trabalho. Eu não posso porque esse é o meu melhor dia de venda.
Aí eu pergunto, está vivendo pela vida da terra ou está vivendo pelo céu? Porque o céu nunca tem prioridade. O céu nunca tem prioridade em nada na vida dessas pessoas. Elas se auto-justificam perante Deus. São ignorantes e são, como diz o texto, indiferentes à palavra. Qual vida você está construindo? Em Mateus 7:21, o Senhor disse: nem todo aquele que me vê ou me diz, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade de Deus é para o seu reino. Existe, e termino, a porta estreita e a porta larga. Em Mateus 7, do 3 ao 14, o Senhor diz: entrai pela porta estreita. É o conselho. E vem com uma advertência. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta. E apertado é o caminho que conduz à vida. E são poucos os que acertam esta porta. É o contraste entre a vida para as coisas materiais e a vida para as coisas vividas para Deus. As coisas que vivemos para Deus, nós só vivemos dela num caminho estreito. Num caminho de renúncia. De centralizar o reino de Deus. Só que isto aqui é uma afirmativa. Poucos acertam esta porta. Porque o caminho largo, o caminho largo é o caminho que aqueles homens recusaram o convite. E cada um foi cuidar da sua vida e dos seus negócios. É o caminho onde aquele entrou sem ter vestes para estar ali, porque não queria se vestir adequadamente, só queria estar na festa. O caminho largo é aquele caminho que as cinco virgens nécias, tolas, escolheram. Estavam cuidando da vida sem se preocupar com o que é mais importante, a vida espiritual, a vida cristã. De repente o noivo vem. Analogia para o arrebatamento. Não abrir e fechar de olhos. Mas todo mundo quer entrar no céu. Mas ninguém quer atender a voz de Deus e entrar pela porta estreita. Porque a porta estreita, ouça isso, é o caminho que constrói a vida na terra para o céu. A porta estreita é o caminho que constrói a vida na terra, não para a terra, na terra para o céu. E a porta larga é o oposto. É o caminho que constrói a vida aqui na terra para a condenação. É o que o Senhor disse. Caminho para a perdição. Então, porta estreita é pequena, é estreita. A larga é uma porta ampla, mas é um caminho de condenação. O Senhor Jesus diz que muitos não vão por esse caminho porque a porta é estreita demais. Ou, em uma outra tradução, a porta é restrita. Restrita a quem? Aos chamados por Deus. Que na parábola das bodas atenderam à voz do Senhor e se vestiram adequadamente para as bodas. É o caminho que conduz à vida. Que lamentavelmente são poucos os que a encontram.
Você tem uma advertência de Deus e eu também tenho. Para de ficar vivendo como se a sua vida fosse o centro do universo. Pare de ficar projetando o futuro aonde Deus não está no topo. Não ande ansioso, mas eu tenho e eu preciso. Qual é o conselho do Senhor? Das suas necessidades? Ore. Ore. Que seja conhecida diante de Deus as suas petições com súplica e ação de graças. Ore. Porque quanto mais você correr atrás da sua vida aqui na terra, para longe de Deus você está indo, mesmo estando dentro da igreja. Essa é uma classe triste de pessoas que são encontradas nas igrejas. Ignorantes e indiferentes a tudo que diz respeito a Deus. Toma cuidado com isto. É uma advertência do Senhor para todos nós. Não apenas para você, é para todos nós. É para cada um de nós. Somente no dia em que você, de todo o seu coração, colocar Deus como centro de tudo, prioridade para tudo, é que você vai ser uma pessoa feliz. Você vai correr. Tudo que o homem constrói é correndo atrás de felicidade. Mas se Deus não for o primeiro no seu coração, e isso é demonstrado em suas escolhas, você nunca vai ser feliz. Mesmo quando tudo estiver bem, você vai ser uma pessoa infeliz. Porque isto é o salário que o mundo dá. Diga graças a Deus. Vamos orar.